Então, finalmente chegamos aqui no tópico de força elétrica, né? A força elétrica ela é dada por essa expressão aqui, né? É também chamada de lei de Coulomb. Então, lei de Coulomb e força elétrica aqui são sinônimos, né? Então, basicamente, ele diz o seguinte: num processo de interação entre duas partículas carregadas, né, Q1 e Q2, representando essas partículas, tá? A força de interação, o módulo dessa força de interação, será dada por essa expressão aqui, ó. Vai ser o produto entre as cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é representado por esse R aqui ó, ao quadrado, né, multiplicado por esse K, que é chamado de constante eletrostática. Então, essa constante eletrostática ela tem um valor quando é no vácuo, e o valor dela muda dependendo do material que você está trabalhando, tá? Para a maioria dos casos que a gente vai abordar aqui, a gente vai considerar só ela no vácuo, né? Só algumas situações bem específicas que a gente vai tratar de um valor diferente desse do vácuo, tá? Esse R chapeuzinho aqui, ó, é o que você já deve estar acostumado da física geral 1, ele representa o nosso vetor unitário, certo? Então, o que ele está indicando? Ele está indicando que nesse processo de interação entre as duas cargas aqui, ó, Q1 e Q2, a força, né, seja ela atrativa ou repulsiva, né, que a gente já viu que isso está dependendo do sinal entre esse produto aqui, Q1 e Q2, ela vai sempre se dar ao longo da linha que liga Q1 a Q2. Então, esse é o significado desse R unitário aqui, ó, desse vetor R unitário, né? Para indicar que essa força atua sempre ao longo da linha que une a carga Q1 à carga Q2, tá? Então aqui só para ficar registrado, poder ficar registrado, eu deixo aí as informações, né? K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são as cargas das partículas, R é a distância que separa as partículas e esse é o valor da constante eletrostática, né? Ao longo do livro que nós vamos adotar, que é o livro do Halliday, Fundamentos de Física 3, normalmente a gente troca esse K por esse termo aqui, ó, 1 sobre 4 π epsilon 0, tá? E a gente aproxima esse valor aqui, ó, de 9. Só que boa parte do desenvolvimento dos problemas que nós vamos ver, eles serão literais. Então, só em alguns momentos que a gente vai ter interesse em saber esse valor numérico aqui. Tudo bem? Seguindo, um outro princípio também muito importante que nós vamos fazer uso sistematicamente dele ao longo desse curso é o princípio da superposição. Tá? Então, o que significa o princípio da superposição? Eu tenho aqui um conjunto com 3 partículas, né? 2 partículas positivas, aqui o Q1 e Q3, uma partícula negativa, Q2, e eu vou dizer o seguinte: a força resultante que atua em Q3 vai ser simplesmente a soma das forças individuais aqui, ó, do par. Aqui, ó, entre Q3 e Q1 vai ter uma força de repulsão aqui, ó. Aqui ele está dando destaque à força que Q1 repele Q3, né, nessa direção, só que a gente sabe também que isso aqui, ó, pela terceira lei de Newton, se Q1 faz força em Q3, Q3 vai ter que fazer força em Q1 também, seguindo a mesma direção, com sentido oposto, né? Mas aqui a gente está dando destaque só para as forças que atuam em Q3, mas não deixe de saber também que sobre Q1 atuará uma força, né, no sentido oposto ali. Então, e sobre Q1 vai atuar aqui uma força de atração, né? Esse F2 indica isso, uma força atrativa, esses sinais opostos. Aí a minha força resultante vai ser o quê? Vai ser simplesmente a soma da força, soma vetorial, né? É importante lembrar, soma vetorial dessas duas forças aqui, ó, F1, né? E F2. Então, o princípio da superposição, superpor, significa que no caso somar. Então, eu vou somar as forças, né, das diferentes interações para me chegar no meu resultado final. Pode parecer no primeiro momento algo muito simplório, banal, né, de pouca relevância, mas você vai notar ao longo dos exemplos que a gente for resolver, principalmente para as questões que envolvem distribuições contínuas de carga, que este princípio, ele, apesar de simples, ele é muito importante e ele vai se fazer presente, né, em vários contextos, né? É ele que vai dar a gente subsídio, embasamento, para a gente poder
construir as integrais para a gente calcular ali a força elétrica, o campo elétrico para diferentes distribuições de carga, ok? Então, tenha anotado aí, tenha em mente, né, a importância do princípio da superposição, que é basicamente você somar as diferentes interações a fim de você ter um resultado final, tudo bem? Então, é o que está descrito aqui embaixo. Aqui eu estou colocando uma soma algébrica, né, perdão, eu estou colocando uma soma algébrica, mas o correto aqui seria uma soma vetorial. Tinha que ter um vetorzinho em cima de cada uma desses f's aí para indicar que é uma soma vetorial, tá? Que tem uma generalização muito maior do que simplesmente uma soma algébrica, beleza? Então eu encerro aqui então a apresentação da força elétrica, da lei de Coulomb, e aí o nosso próximo vídeo vai ser já da resolução de um exemplo.